Então, é o chamado full face que a gente fala, que é quando é feito o rosto todo. Mas não necessariamente precisa ser feito o rosto todo. A Dani já respondeu uma pergunta que estava aqui nos comentários. Foi. Do full Do face. full Já deu um face. spoiler. Ah lá. Já foi O full uma. face, então, e é possível a pessoa, por exemplo, se ela vai fazer o full face, que é todo o rosto, Aham. é num dia só ou o procedimento são vários dias? A gente faz numa única sessão. Numa única sessão? A gente consegue fazer o rosto todo em torno de 1h30, 1h30. 2 horas. E aí Um foi o que você procedimento comentou. Você Mas normalmente. injeta alguma coisa? Perdão, Marcelo. Ou é mais modelar? Só explica pra gente mais ou menos, só pra ter uma noção. Porque às vezes as pessoas falam assim, harmonização facial, e o que sai Como na que é mídia é uma feito, coisa que né? parece que é de outro mundo. Né? É o que a gente brinca às vezes, que a gente comentava sobre, quando vai falar do investimento em criptomoeda, fica muito longe. A harmonização facial do público, de modo geral, também fica um pouco longe. Isso. Explica pra gente um pouquinho como é que seria isso, assim. Então, o termo harmonização facial, né, é diferente do que muitas pessoas falam por aí, que é algo de padronizar os rostos, todo mundo ficar igual, Uhum. pessoas com muita bochecha, procedimentos exagerados, é totalmente ao contrário. O que a gente tem é que tem profissionais e profissionais, né? Então, quando feito de uma maneira bem, preservando a naturalidade, a gente consegue resultados incríveis, com as quantidades corretas, que a gente utiliza de preenchedor para poder volumizar, moldar essas áreas do rosto, é o ácido hialurônico. Então, a gente produz, né? A gente tem, é um componente que a gente tem no nosso organismo, então é raríssimo, assim, casos de alergia, rejeição, nem tem. Tem. A gente Ele tem é isso no bem corpo? reconhecido, é Legal. biocompatível com o nosso organismo, então já começa por aí um ponto muito positivo. Sim. E a gente consegue resultados incríveis de rejuvenescimento com ele. Ele faz parte, né, ali da nossa derme. Então, E ele faz Então, o mas, quê? por Ele exemplo, queima? esse. né? é um gel. Perdão. É um gel? Não, É um pode ir. gel. É um gel de ácido hialurônico. Então, é um gelzinho transparente que vem numa seringa. E aí a gente vai trabalhando no rosto todo, injetando com as técnicas corretas, em diferentes camadas, Pra dar mais volume. profunda ou mais não tão profunda. E aí a gente consegue volumizar, moldar. E a gente vai Mas você falou, fazendo. dá volume. Mas você também, às vezes, precisa retirar volume, às vezes? Você consegue fazer isso? Não, a gente tem as enzimas, né, Aham. que a gente fala, os impeters, para redução de gordura na face, que a gente injeta, mas é uma medicação, Ah, tá. diferente do ácido hialurônico, quando a gente quer reduzir alguma gordurinha. Mas o que a gente consegue fazer, que é muito bacana, é que, dependendo dos pontos que a gente trabalha com ácido hialurônico, a gente consegue ali um emagrecimento facial por ter equilibrado certas partes do rosto. Ah, tá. Então, às vezes, a maior parte das queixas é: eu tenho um rosto muito arredondado, queria melhorar, tenho um rosto infantilizado, eu preciso para minha profissão parecer um pouco mais Mais sério, mais mais adulto, sério. digamos assim. Então a gente consegue fazer isso, é muito bacana. Então a gente projeta mandíbula, malar, deixando um rosto mais marcado. Com isso a gente consegue ali um emagrecimento dessa região. A gente vai equilibrando o rosto. Então, o preenchimento de queixo, que às vezes a pessoa tem um queixinho um pouquinho mais curto, né, mais retraído, a gente consegue alongar essa face. Então, tudo isso cria aí uma ilusão de um rosto mais magro. Então, Mas você falou, é isso que a gente e aí vê. requer uma manutenção? Requer uma manutenção. Porque você falou assim que o ácido ia. Hialurônico. Isso, obrigado. Esse ácido aí. Esse ácido aí, vocês entenderam. Ele é produzido pelo próprio corpo. Isso, Mas a o gente- corpo não produz em quantidade suficiente para conseguir manter o que você injeta? Não, na verdade, o nosso organismo ele vai absorvendo esse ácido hialurônico. Ah, tá. Vai utilizando ele. Uhum. Então, a gente precisa fazer uma manutenção. Não é que vai sair tudo, mas a gente tem uma duração ali do resultado, vamos dizer assim, mais visível, mais perfeito do pós-imediato. Aham. Ele vai diminuindo ao longo dos meses. Então, você precisa fazer uma manutenção para manter aquele resultado inicial. Tipo a cada 2 Bem- meses? Não. Ele tem uma duração média de 8 a 12 meses, dependendo da bastante. região e quantidade, até 18 meses. Mas não é que deu esse tempo e vai ter saído todo o preenchedor dali. Vai tendo uma pequena reabsorção, então você faz um ajuste para ter aquele resultado de novo. Colocou, por exemplo, 5 ml. Tô chutando quantidade, tá?
colocou 5 ml na primeira vez na aplicação, quando vai refazer, talvez coloque 2. Porque ainda Exatamente. tem 3 lá ainda, digamos Isso, assim. Então você não precisa exatamente. fazer tudo de novo, só completa, né? Isso. No caso do full face que você tinha falado, a gente às vezes utiliza aí de 12 seringas a 16 seringas, E 19. vem quanto em cada seringa? É 1 ml. 1 ml, tá? 1 ml. Então a gente utiliza e não precisa ter medo de grandes quantidades, que é a maior Preocupação. medo e preocupação da população, mas é justamente, não tem como harmonizar um rosto com 1 ml. Às vezes as pessoas ficam frustradas em consulta porque pensa que vai chegar lá com 1 ml vai harmonizar um rosto. Não. Nem a Gisele Bündchen? Eu acho que Provavelmente não não. Brad conseguimos. Pitt. Não. A gente precisa de uma certa quantidade. Então, por exemplo, usou num full face, né, que é o rosto todo, 12 ml. Dali um ano você faz uma manutenção e você usa 4 ml. 4 ml para um full face é um bom resultado de manutenção anual. Certo. Aí tem que Mas ser anual. Sempre anual. Anual, mas assim, eu tenho caso de paciente que há 2 anos não retoca, caso de rinomodelação, e tá Depende do praticamente organismo, intacta. né? Depende do organismo, hábitos de vida, rotina e também de uma boa hidratação. Então, se a pessoa, quanto mais saudável ela for, melhor resposta, durabilidade ela tem aos procedimentos. Famoso skincare. Famoso skincare, uma boa ingesta de água, um corpo saudável, alimentação saudável. Fazer exercício, então, é bom. Eu pensei que Maravilhoso. fazer exercício seria ruim. Lógico, né? Por queimar muita gordura, Você é contra o queimar... exercício? Não, nada É, contra. o homem é contra o exercício. Olha o corte. É o É. corte. Nada contra exercício físico. Muito pelo contrário. Isso aí, agora eu gostei. Daniel, vou pegar gancho. Você falou uma palavrinha lá atrás que é praticamente o sonho de todo mundo, a questão do rejuvenescimento. Acho que é isso mesmo. Pessoa de idade mais avançada pode fazer algum procedimento ou não é aconselhado pela idade? Pode fazer. Tudo vai depender do estado clínico da pessoa. Aham. Então, se os exames estão ok, se tá tudo controlado, como é que tá a parte hormonal, nutricional, Medicamento que toma. medicamentos que tomam. Então, que tudo vai depender impediria? disso. Entendi. Cita algumas coisas que já de cara impediria um procedimento. Tipo diabetes. Diabetes descontrolada, se não tiver controlada. Hipertensão também, que não tiver controlada. Pessoa que fuma. Tranquilo. Tranquilo. O que aí entra então no salvou caso. você. Aí entraria no caso de um corpo não saudável, no caso, que pode não ter uma resposta tão duradoura e esperada do tratamento, né? Seria basicamente isso, mas não é Pressão contraindicação. alta também não tem problema. Se a pessoa toma a medicação e está controlada, ok. E quem tem aí, eu esqueço aquela doença lá que não consegue coagular, porque provavelmente sai um pouquinho de Distúrbios de sangue. coagulação, aí também é contraindicação. Mas nenhuma hipótese mesmo? Tudo vai depender da autorização médica que acompanha esse paciente, de como que tá uso da medicação que estiver fazendo, então tudo vai ter que ser analisado. Aí, dependendo desses casos, para ser autorizado a fazer ou não, mas não que a idade avançada seja um Impeditivo. empecilho. Então, por exemplo, se alguém te procurar para fazer uma harmonização facial, ela vai ter que levar alguns exames para poder Isso, a fazer? gente faz acompanhamento, tudo certinho, tem os termos, né, assinado, a pessoa tem que se comprometer ali a estar falando a verdade sobre a saúde dela, não omitindo nenhum fato, pra gente poder ter uma boa resposta ali e segurança nos tratamentos. procedimento, né? Isso. Essa foi até uma pergunta, ô Ciro, que você comentou da Jade. Ela comentou um pouquinho e ela perguntou se tem alguma idade com restrição e se tem alguma idade máxima para fazer. Por exemplo, uma mulher de 90 anos ou um homem de 100 anos. Poderia, em tese, fazer? Vou pegar gancho na pergunta. E quando deveria começar a se preocupar com isso? Desde sempre? Assim, o ideal, eu sempre falo isso para os meus pacientes, o pessoal que me acompanha nas redes sociais aí já sabe que eu sempre indico, quanto antes você começa a se cuidar, você gasta menos, você precisa de menos procedimentos e você mantém ali uma aparência mais natural, né? Então, quando você deixa avançar muito os sinais de envelhecimento e aí você quer reparar,
você ter uma grande mudança depois ali no rosto, né? Uhum. Então, a pessoa que procura por uma naturalidade dentro desses procedimentos, quanto antes ela começa, porque a gente vai perdendo aí os compartimentos de gordura da nossa face, eles vão diminuindo, então eles vão cedendo, que é o famoso rosto derretido, que é uma queixa também muito recorrente no O Dani, meu consultório. ultimamente tem crescido. Isso é alimentação. Meu corpo tá crescendo as gorduras faciais. Pode ser Isso também. é o almoço. Mas o que a gente tem, que acontece, é que elas vão diminuindo, né? As gordurinhas da face, Sim. elas vão cedendo. Então, é o rosto cansado que a gente fala, né? Que a maioria das pessoas procuram tratar isso. E aí, a gente vai apenas repondo tudo isso. Então, vai perdendo colágeno. A gente tem os bioestimuladores de colágeno também, que faz parte aí da harmonização facial, para reparar pele flácida. Ele tem que ser bem indicado, bem aplicado, não é para todo mundo. Ninguém pode pôr colágeno? Ele tem que ter muita indicação para ele. Não é todo mundo que você pode ir aplicando. Porque senão você tem um rosto mais inflado, você vai perdendo as sombras do rosto, vai modificando ali, tirando a naturalidade, né? Então ele tem que ser muito bem indicado. Aquela pele precisa estar precisando de fato ali de uma bioestimulação de colágeno, porque você quer fazer uma harmonização, por exemplo, e pode ser que não dê sustentação para os preenchedores. Então não vai ficar um resultado tão perfeito que a gente deseja ali. Então, a gente trata primeiro a pele com os bioestimuladores, depois entra com os preenchedores, repondo estruturas que a gente foi perdendo, de volume, reposicionando, modificando algo também que a pessoa não goste, né, e queira mudar. E aí, a idade mínima para começar isso é desde que tenha indicação. Então, por exemplo, Botox. Eu tenho um paciente que, às vezes, com 18 anos, tem muita expressão facial, muito forte, né? Então, ao falar, movimenta muito os músculos da face. Você vê que só de conversar, ela ergue muito a sobrancelha e já formam todas aquelas linhas na testa. Eu na vida. Eu tenho uma expressão facial aqui em mim que Bom. parece que eu sou bravo. Eu tô bravo, eu tô rindo e tem um negócio cortando aqui minha cara aqui. É a ruguinha do Aí bravo. parece que fala, nossa, você tá bravo, Marcelo? Não, tô super zen, mas é uma ruguinha insistente. Isso. Só sai com Botox, né? E é onde o Botox atua. E aí você deve usar ele como um preventivo, porque ele trata a musculatura e não a pele. Então, você aplica na musculatura para quando você estiver se expressando assim, não ficar dando esse dobramento ali da pele. Então, não vai ter aquela trinca, né, na pele. Então, é onde você consegue prevenir esses sinais de envelhecimento. E a idade máxima? Tem alguma, assim? Tudo depende também de Tudo exame. vai depender, Mas em tese, uma pessoa de 100 anos de idade, com os exames ok, poderia. Poderia. Se tiver com, né, Os os exames exames tudo ok, saúde ok e deseja de fato, tudo vai depender. Que às vezes é uma pessoa que a vida inteira foi muito vaidoso, Sim. já sempre se cuidou. Então, assim, não é aquela pessoa que nunca fez nada, tá com 100 anos de idade e quer consertar. É o caso Às vezes não é muito Me lembrou o caso viável, daquela né? velhinha que passava protetor solar. O céu até viralizou. Passava protetor solar no rosto e esqueceu do pescoço. O pescoço foi embora. Não lembro. Aí, naquela situação tem como reverter muito ou já é praticamente... A gente tem tratamentos para melhorar bastante, mas aí tem os peelings também de fenol, que já entra na área dermatológica, consegue rejuvenescimento de anos, nesses casos assim que a pele tá bem, um caso mais crítico assim. O Dani, eles falam muito de pescoço e mão. Não sei se é verdade. Por exemplo, às vezes a gente consegue fazer uma boa harmonização facial, mas pescoço e mão são duas áreas difíceis de Que serem entregam a mexidas. idade. É, Mas a gente tem tratamentos Tem também. também? Tem também. É. Os bioestimuladores são muito utilizados também Pra para essas pescoço e mão. regiões. Isso. Ah, porque A gente vai foi tendo percebendo essa carência, falou, não, precisa resolver esse problema, né? Então a gente tem ali tem toda a aplicação dos rejuvenescedores para tratar mancha, o estado da pele em geral, e os estimuladores de colágeno pra gente reparar ali flacidez, que é o que vai dando ruguinha, entregando a idade. Então, no caso das mãos, a gente vai tendo um afinamento, um emagrecimento, a gente vê pessoas mais velhas com as mãos mais cadavéricas, que a gente chama, né? Onde vai afundando assim. Então a gente vai consegue marcando uma volumização natural com bioestimulador de colágeno. Ainda bem que eu estou engordando. É fat colágeno. Deixa eu aproveitar. Vai lá.
aquela gente tá até conversando em off, a mídia sempre coloca o exagero, né? Você já teve que explicar para muito paciente que aquilo que aparece na mídia não é o real do trabalho? Para todos os pacientes. Porque assim, pegar até um exemplo que é o que mais foi falado ultimamente, que acho que é Luísa Sonza. não sei onde falar. Teve um outro famoso que eu esqueci, cara, que ele ficou com o rosto praticamente poligonal. É. Então, a mandíbula ficou assim e ficou... Mas aquilo é um exagero, é um... É o exagero, é a técnica utilizada. Uhum. Então, tudo vai depender da conduta profissional ali. Então, essas pessoas que têm esse receio, né, essa insegurança, precisam estar procurando profissionais que se identifiquem com o que ela quer, que é a naturalidade. Então, ver os casos de antes e depois desse profissional, passar a saber o modo que trabalha, que é tudo que eu sempre faço questão de afirmar ali no meu Instagram, por exemplo. Então já Eu chegaram sempre com falo medo muito. lá, então, olha, eu vou fazer, mas eu não quero. Muito, direto. Pelo amor de Deus, não me deixa com a cara, Sim. sei lá. E a cara maior que eu não procura que eu conheço. tenho de pacientes no meu consultório é por trabalhar com a naturalidade, entregar resultados grandiosos e ao mesmo tempo naturais, que as pessoas olham para você e não sabem que você fez uma harmonização.